Boa tarde a todas e todos. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer retornar a São José dos Campos para falar ainda mais sobre educação. Vamos arregaçar as mangas, porque falando de educação você tem que arregaçar as mangas também. E especialmente a fala da Cláudia, e que bom participar desse painel, que bom a gente poder conversar sobre isso. E eu fico absolutamente tocado pelas falas dela, não é a primeira vez que eu vejo a Cláudia falando. Agora, eu fiquei extremamente feliz dela ter citado 3 pessoas que são de uma inspiração fundamental para todos nós que somos educadores. Paulo Freire, Edgar Morin e Antônio Carlos Gomes da Costa. Eu tive o prazer de ser formado por Antônio Carlos Gomes da Costa. Que bom que estamos no evento de educação e podemos falar dessas pessoas como referências fundamentais e importantes para o que a gente faz, para o que a gente trabalha. Eu sou do Instituto Ayrton Senna, assim como o Mozart. Trabalho há 15 anos no Instituto Ayrton Senna, apoiando e desenvolvendo ações voltadas para a educação integral. A minha fala aqui hoje, eu vou trazer um case. Foi anunciado como um case de sucesso, uma experiência de sucesso. Na verdade, é uma experiência em construção. Se ela está se construindo como sucesso, se ela vai atingir o sucesso necessário, depende de uma série de forças, tá? Depende de uma série de ações e de atuações. Ações essas da Secretaria de Estado da Educação, que é a nossa parceira, ações do próprio Instituto Ayrton Senna, de colocar seus esforços e colocar suas forças em prol desse desenvolvimento, e especialmente as ações da rede de ensino com as quais nós estamos construindo esse trabalho, né? As equipes regionais, as equipes de gestão regional e as equipes, especialmente as equipes escolares, professores, gestores, estudantes, pais, eles estão sendo todos convocados a construírem essa história, e para que essa história ela seja uma história de sucesso. Então nós escolhemos trazer aqui, não um case, um projeto pronto e acabado, no qual a gente já consegue enxergar os resultados que ele já teve. Nós escolhemos apresentar um processo, um trabalho em construção, um projeto em construção. E eu vou trazer um pouquinho, me deram só 15 minutos, eu tenho 12 já, para falar muito brevemente dos caminhos, das possibilidades que nós temos dessa construção. E a gente medir um pouquinho aqui o quanto esses elementos estão fazendo sentido ou não. Bom, primeiro, nós estamos falando de um projeto em construção. A gente dá o nome lá de protótipo de educação integral para os anos finais do ensino fundamental. Esta foi uma demanda gerada pela Secretaria de Educação em 2017 para o Instituto Ayrton Senna, que além da gente apoiar a Secretaria de Educação na construção do seu novo currículo com foco na Base Nacional Comum, trazendo a discussão de educação integral e de competências socioemocionais, também nos demandaram apoiar a construção de um novo modelo para os anos finais de ensino fundamental. Importantíssimo isso, porque nós estamos falando de um segmento que muitas vezes ele fica pelo meio do caminho, né? Há quem diga que o ensino fundamental, os anos finais do ensino fundamental, é o filho do meio de pais divorciados, né? Ele fica um pouco escanteado, né? Pressionado entre os anos iniciais e pressionado entre o ensino médio também. Então, os anos finais, a gente entende como um segmento que tem questões que são próprias dele e que precisam ser encaradas como próprias dele. Ele tem uma identidade específica, necessidades específicas também. Basicamente, é onde nós temos uma evasão muito grande, né? No estado de São Paulo, nós chegamos a números de 2017, chegamos a um número de quase 79 mil alunos que não terminam, que não continuam o ensino médio, né? E esses números, quando chegam no ensino médio,
Assim, os números de evasão, os números de alunos que não terminam, eles acabam duplicando até. Então, estamos falando de muita gente que acaba alijado desse processo de desenvolvimento. Tá? Então, essa é uma questão grave. Então, nós temos os desafios do estudante, nesse caso, nós temos as transições do ensino fundamental para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio, nós temos a superação de necessidades específicas de aprendizagem e nós temos as questões próprias da adolescência. Basta a gente pensar que um adolescente que entra no 6º ano, ele é completamente diferente daquele adolescente que vai sair do 9º ano. Nós temos aí questões neurológicas, questões físicas e questões também ligadas ao convívio, ligadas à relação com a escola, à relação com o outro, à relação com a aprendizagem, à relação com os professores. A escola, ao longo dos anos finais, do 6º ao 9º ano, a escola ela passa a ser aquilo que eu chamo de uma experiência muito mais profunda e muito mais amplificada, muito mais larga na vida e no desenvolvimento de uma pessoa. Nós todos passamos por isso. E isso requer medidas e uma visão e um trabalho que sejam específicos e dialoguem com as necessidades deste adolescente, dessa pessoa que está em pleno desenvolvimento ao longo desses 4 anos, né? E que não pode ser tratado apenas como uma ponte do Fundamental 1 para o ensino médio. Vamos olhar para o ensino fundamental nas suas questões que apresentam em si, no desenvolvimento que ele traz e nos desafios que ele traz em si. Então, essa foi uma das primeiras demandas que nós recebemos da Secretaria de Educação. E, claro, se a gente está falando dos desafios do ensino fundamental, tem desafios que são os desafios de rede, os desafios de secretarias também. Revisar o currículo, reestruturar sua matriz curricular, incorporar novas áreas e novos componentes, né? Estabelecer novas prioridades, novas possibilidades e assegurar condições de funcionamento das escolas para que essas inovações e esse trabalho ele possa se estruturar. Projetos como esse, eles requerem aquilo que a gente chama de uma abordagem sistêmica, né? Então, com abordagem sistêmica, um projeto como esse protótipo que nós estamos desenvolvendo, ele tem todo um modelo pedagógico no qual ele se estrutura, baseado numa visão de adolescente que se pretende formar, né? Então, com base na educação integral, com base no desenvolvimento pleno e com base no desenvolvimento para a autonomia desses adolescentes. Não basta eu ter uma visão de adolescente não basta eu ter uma visão de educação. Eu preciso transformar isso também numa matriz curricular. Se eu falo de educação plena, é importante eu combinar sistematicamente o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento socioemocional também, e trazer isso de uma forma explícita. Se eu tiver essas duas coisas, eu tenho ótimas cartas de intenção, como eu digo. Mas é importante tangibilizar isso, concretizar isso em estratégias de organização do currículo. De forma como o currículo na escola, a forma como a escola se estrutura e se organiza, responder a uma visão de educação e responder à necessidade de desenvolvimento cognitivo e socioemocional também, ao desenvolvimento pleno. Agora, se eu não tiver aquilo que a gente traz do outro lado, que é um modelo de implementação, se nós não tivermos caminho para a formação de professores, se aliado à formação de professores e gestores, não tivermos toda uma estruturação e uma sistemática de acompanhamento, porque fala-se muito em formação, pratica-se formação dentro das redes. Eu acho que hoje em dia, até mais do que há 15 anos atrás, 10 anos atrás. Agora, tem uma dimensão que ela é muito pouco explorada dentro da experiência que nós temos no Instituto Ayrton Senna, que é, pouco se fala em acompanhamento pedagógico, em formação em serviço de professores e gestores, em processos de monitoramento para você entender se aquilo que está sendo preconizado na formação, de fato, está chegando na sala de aula e está chegando com eficácia. Para isso, é fundamental acompanhamento. Para isso é fundamental, por exemplo, que o coordenador pedagógico ele desenvolva acompanhamento pedagógico de fato.
e que ele não esteja na escola em desvio de função, apagando incêndio, lidando com indisciplina, lidando com questões que não são as questões de orientação pedagógica aos professores. E precisa formar as pessoas para isso. É necessário formar as equipes escolares e regionais para isso também. Da mesma forma, a importância de criar condições de funcionamento para as escolas funcionarem, né? Então, pensar em mudança de infraestrutura, melhoria de infraestrutura, melhores condições para as escolas acontecerem. Uma coisa que eu falo às escolas, assim, às vezes as escolas não precisam de raias olímpicas, não precisam de laboratórios incríveis e maravilhosos. Precisa, assim, tem que ter. Importante que tenha, importante que se busque ter. Agora, as escolas elas precisam daquilo que eu chamo de padrão dignidade. A escola funcionar e funcionar bem, com estrutura adequada, de forma adequada, que atenda muito bem os seus alunos e professores. E isso é preciso ter uma visão que eu vejo de uma tolerância zero em relação a esse tipo de coisa. A escola com mau funcionamento, ela não vai gerar aprendizagem, não vai gerar engajamento, não vai querer que as pessoas não vão querer estar ali dentro para se desenvolverem. E além disso, monitoramento e avaliação em processo. Quando a gente fala de monitoramento, não é esperar o final de um projeto para poder avaliar e ver se aquilo deu certo ou não, mas sim, ao longo do processo, desenvolver todo um trabalho de monitoramento sobre o que tem dado certo e o que não tem dado certo. Sobre o modelo pedagógico, só entrando aqui rapidamente. Tá? Primeiro, eu vou avançar, mas aqui a gente fala de como que esse modelo ele foi construído. Ele foi construído em parceria com a Secretaria de Educação do Estado. Então, o que nós fizemos? Uma série de workshops com as mais diferentes áreas da Secretaria de Educação para pensar de uma forma sistêmica, com equipes de avaliação, currículo, formação, RH, infraestrutura, as possibilidades que um projeto como esse ele poderia ter e como a gente poderia gerar o trabalho de implementação com ele. Então, fazer junto com as secretarias é fundamental. E esse é um papel do terceiro setor. O terceiro setor ele não tem que propor soluções por ele mesmo. Ele não tem que propor soluções que só saiam da cabeça dele e vai lá, implementa numa rede, implementa numa secretaria de educação e cumpra-se. Não. O terceiro setor ele vai melhor atuar se ele atuar de forma conjunta e atuar em rede e atuar construindo conjuntamente com aqueles que colocam a mão na massa e que têm a prerrogativa de construir a política pública, que são os entes públicos. Então, aqui nós levamos ao limite, levamos de uma forma bem radical essa construção. Baseando-se naquilo, nas propostas de construção de modelo pedagógico que a Secretaria já tinha, e aquilo que o Instituto já vinha desenvolvendo em termos de implementação de projetos em educação integral. Então, aquilo que a gente já vinha sistematizado e já tinha também construído em termos de evidência, foi trazido para cá, para a gente poder desenvolver. Vou avançar aqui. Lidar com a educação integral nesse contexto, e esse contexto de protótipo foi implementado está sendo implementado em 24 escolas da capital, escolas estaduais da capital e em escolas de tempo parcial. E a gente parte de uma prerrogativa, que é a necessidade de construir um currículo integrado, que o jovem, que o adolescente dos anos finais, passe por uma experiência de currículo integrador, uma experiência integradora de currículo. E quais são os mecanismos que nós temos de integração desse currículo? Então, esse é um modelo que trabalha o desenvolvimento, o currículo por áreas de conhecimento. Então, esse é um primeiro fator de integração. Segundo, trabalha com metodologias ativas ou metodologias integradoras. Então, a melhor forma que nós encontramos, que nós identificamos, de casar o desenvolvimento pleno do aluno, o desenvolvimento socioemocional do aluno, com aquilo que foi falado aqui anteriormente sobre o desenvolvimento socioemocional do professor, é por meio da prática de algumas metodologias
que esses professores eles podem aprender a desenvolver. Eles não precisam nascer sabendo. E aí a formação precisa ser voltada para isso. Basicamente, algumas delas: aprender a trabalhar por times, fazer a gestão da sala de aula por times de trabalho, e não somente por aquela massa de alunos olhando um para a nuca do outro. Desenvolvimento da presença pedagógica. Cláudia falou de professor Antônio Carlos. Então, desenvolver a presença pedagógica como método, você se fazer presente na vida do aluno, se interessar, compreender, entender, se fazer de uma forma, estabelecer relações de compromisso, estabelecer empatia com o seu aluno. Problematização, perguntar, problematizar, questionar. Ou seja, e fazer muito daquilo, a Cláudia também falou isso muito bem, aquilo que robô nenhum vai poder substituir o professor, que é fazer um trabalho de mediação, um trabalho de se fazer presente na vida do aluno, de problematizar, de discutir, de puxar, de instigar esse aluno, e que robô nenhum vai fazer isso. Tá? Conteúdo sim. E aí, quem sabe, eu também sonho com isso, como professor, ele poder se dedicar a coisas mais nobres dentro da educação. Que é isso? É gente atuando para desenvolver mais gente. Basicamente isso. E também o próprio trabalho de competências socioemocionais que atravesse o currículo. Ou seja, todas as áreas atuam com o desenvolvimento de competências socioemocionais. Ou seja, não é uma aula de competência socioemocional acoplado aqui a essa experiência curricular. Meu tempo já acabou. Uma coisa que nós também defendemos é que o trabalho de desenvolvimento socioemocional ele precisa ser sequencial, ou precisa ser em sequência, precisa ser ativo, ou seja, adotar metodologias ativas, envolver os alunos na sua atuação protagonista para se desenvolverem também. Então, o aluno não é passivo em relação a isso. Precisa ser focado, ter medição, ter acompanhamento, ter foco de desenvolvimento, ou seja, ser intencional e ser absolutamente explícito, deixar claro o desenvolvimento socioemocional. Isso se faz por meio das metodologias, por meio de material estruturado também para organizar as aulas do professor voltados para este foco. Tá? E aqui algumas das metodologias. Se vocês quiserem, a gente pode deixar disponível essa apresentação. E eu só queria... um outro fator de integração fundamental é a questão do projeto de vida. Então, esse é um trabalho que tem, no projeto de vida, um dos elementos chaves de integração. E também atravessando o trabalho do 6º ano ao 9º ano. E aqui, nós temos uma discussão que é, bom, quando se fala em projeto de vida, estamos falando do aluno aprender a desenvolver, discutir o que ele quer ser quando crescer, o que ele vai ser como profissional e tudo. Não. Nos anos finais do ensino fundamental, especialmente a questão do projeto de vida, como a Cláudia trouxe, tem uma questão de empreender para si mesmo e com o outro. Isso diz respeito também a questões ligadas à identidade, ligadas a convívio, ligados ao aluno também entender este processo de transformação pelo qual ele passa do 6º ao 9º ano e identificar isso como possibilidades e ganhos para ele avançar e projetar a sua vida de uma forma autônoma e de uma forma que ele possa fazer as melhores escolhas para a sua vida. Tá? Eu vou ter que parar por aqui, a gente continua com as perguntas, mas uma coisa que eu coloco como um dos questionamentos e que nos orientou a construir este projeto junto com a Secretaria de Educação e avançar com ele o ano que vem para suas possibilidades de escala também. O que é que acontece com um aluno que chega ao 6º ano com tanto desejo, tanta necessidade, tanta vontade em relação ao aprendizado, que traz tanta força e tanto querer no 6º ano,
E quando chega ao 9º ano, ele não sabe uma coisa básica, se ele vai continuar os estudos. Então, essa é uma questão que nos provoca. E essa é uma questão com a qual a gente precisa lidar e pensar de uma forma que seja uma forma sistêmica. Não tem bala de prata, não tem solução equalizadora de tudo, mas requer que a gente pense de forma sistêmica e de forma abrangente para solucionar questões como essas.